pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais um podcast Flourish, o lugar de mega insights para você florescer em tudo na sua vida. Amém. Eu sou Vanessa Gomes. Eu sou Bel Freitas e hoje a gente vai estar falando assim sobre buscar uma fé que não depende assim das circunstâncias, daquilo que a gente está vendo, da palavra que o outro libera sobre a nossa vida, mas uma fé que depende somente da palavra de Deus, que depende somente de Jesus. E assim, a gente percebe que quando a gente consegue viver através dessa fé, a gente assim consegue ter experiências incríveis na nossa vida e consegue realmente, eu acredito, né, caminhar para aquilo que Deus realmente tem para nós, porque Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem algo que já está pronto ali, sabe? Que Ele criou a gente para que a gente vivesse aquilo. Mas se a gente não tem essa fé na palavra dEle, na promessa dEle, a gente não vai viver isso. Então, a gente queria falar hoje um pouco sobre isso, sobre viver baseado naquilo que Deus diz sobre a nossa vida, naquilo que Deus preparou para nós e não naquilo que a gente está vendo com nossos olhos, né? E quando a Bel estava falando aqui, vem muito na minha cabeça a respeito de permanecer, né? Permanecer naquilo que Deus tem falado, permanecer naquilo que Ele prometeu para nossa vida, porque muitas das vezes Deus fala algo para a gente, né? Ele libera uma palavra sobre a nossa vida a respeito de algo que Ele tem planejado para o nosso futuro e por conta dos barulhos externos, por conta da zoada das outras pessoas, a gente acaba esquecendo aquilo que Deus nos falou e pondo até em xeque aquilo que Ele falou. A gente começa até, às vezes, a duvidar. Né, daquilo que Deus falou por conta do que as outras pessoas falaram a respeito daquilo, né, questionando aquilo que Deus falou. Vou dar um exemplo para vocês, né? Deus fala alguma coisa que vai acontecer na sua vida e as pessoas dizem, mas não tá demorando, não? Será que não tá demorando? Se não aconteceu até agora. E para isso eu acho que, tipo assim, só tem essa opção para acontecer, né? Por outro caso, não tem. E a verdade é que se Deus disse, Ele é fiel para cumprir, né? Se Ele colocou um sonho, um desejo no seu coração, Ele é fiel para realizar aquilo ali. E a gente até falou em outros podcasts, né? Quando Deus coloca algo dentro de nós, que tem algo que é muito forte dentro de nós, isso foi colocado por Ele. Então tem um fundamento, tem um propósito para que isso esteja colocado dentro de nós. E nós precisamos permanecer. A gente precisa ser firme, né? Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que as outras pessoas falam. Silenciar o barulho mesmo das outras pessoas e focar naquilo que Deus fala. Tá sempre relembrando. Eu até falei para a Bel, teve a conferência sobrenatural lá na igreja e eu recebi muitas palavras, né? E eu gravei essas palavras. E várias vezes, quando eu tô assim, me sentindo um pouco esmurecida, eu vou lá e escuto essas palavras de novo e digo, peraí, a moça falou que via Salmo 139 sobre a minha vida. Então, peraí, deixa eu ver o que Salmo 139 diz aqui. E aí eu começo a ler. Ele diz que se eu tiver no mais profundo abismo, ele estará comigo. Então, eu creio naquilo que ele fala a meu respeito. E a gente precisa, né, ter essa firmeza naquilo que Deus fala. Porque vai acontecer de no dia, alguns dias da nossa vida, a gente vir a esquecer. Né? Pode acontecer da gente esquecer aquilo que Deus tem falado ou mesmo questionar se o que Deus falou, será que ele falou assim mesmo? Será que ele vai fazer mesmo? Será que foi isso que ele quis dizer? Eu lembro até, né, eu dei aqui, nem sei qual foi o episódio, mas eu vou colocar aqui para vocês o link, aqui uma caixinha aqui em cima, para vocês poderem clicar e ir para esse outro episódio. Mas eu dei o testemunho aqui da cura do Samuel, Isso. né? Da palavra que Deus liberou sobre a minha vida, de que eu iria fazer um exame e naquele exame talvez o diagnóstico acusasse alguma coisa. Na verdade, ele já me disse mesmo naquele dia que o primeiro exame viria com alguma coisa, mas que eu fizesse o segundo exame e que quando eu fizesse esse segundo exame não teria mais nada. Então, assim, eu dei esse testemunho e por mais que Deus tivesse me falado aquilo claramente, eu anotei o versículo que ele falou comigo, eu anotei a hora que ele falou comigo, eu anotei
quem era o pastor que estava ministrando, que ele falou comigo, porque eu pensei, eu vou anotar para eu não esquecer dessa palavra. Porque eu já recebi palavra e esqueci. Aconteceu de eu esquecer da palavra, né, dela enfraquecer no meu coração, e aí, quando você esquece ali, cadê a fé naquela palavra? Esmurece, né? Justamente, aí eu anotei tudo e eu tentei permanecer o mais firme que eu podia naquela palavra, apesar das circunstâncias que eu estava vendo. Eu não estava vendo mudança no comportamento, eu não estava vendo mudança nas emoções, eu não estava vendo nenhuma mudança com os olhos naturais que me dissessem, olha, o que Deus falou realmente está acontecendo. Então, eu tive que continuar crendo, por mais que as minhas emoções estivessem duvidando, por mais que as circunstâncias estivessem dizendo... Como assim que ele foi curado? Como assim que aconteceu alguma coisa naquele dia se você continua vendo tudo igual? Então, cara, é difícil você permanecer, mas a gente precisa crer apesar de todas as circunstâncias, apesar daquilo que a gente está vendo na palavra do Senhor. E é assim, na palavra do Senhor, na Bíblia, em todas as promessas que tem aqui, e na palavra do Senhor que Ele falou aos nossos ouvidos, que Ele falou ao nosso espírito, né? Porque muitas vezes a gente está orando e não é só a gente que fala na oração. Deus fala com a gente, Deus conversa, responde. Né? Exatamente, é uma conversa. E Ele está ali ministrando ao nosso coração, né, falando com o nosso espírito, e a gente precisa guardar aquilo ali realmente como a verdade absoluta, porque a palavra de Deus é a única verdade. Então, a gente, igual você falou, a gente precisa silenciar todo o barulho em volta, todas as distrações em volta, porque a gente precisa entender que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nada mais importa. Então, não importa as circunstâncias que eu estou vendo, não importa o que a fulana me falou, que é diferente do que o senhor falou, porque está alinhado com o que ele falou, tudo bem, né? Aí eu posso pegar aquela palavra para mim, mas se não está alinhado com o que o senhor falou, é barulho. É barulho, porque não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E eu tava falando pra Bel que, tipo assim, eu tenho um versículo aqui em específico em Isaías 41, 20, que diz assim, eu já falei pra Bel, esse é o versículo, e vocês vão estar sabendo também agora, esse é o versículo que vai, assim, nortear o meu testemunho quando ele tiver 100% concluído. Amém. E ele diz assim, ó, pra que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, assim, se para todo mundo saber que foi Deus que fez, meu amigo, é você entender, não é nada fácil, né? É algo que só Ele poderia fazer. Então, às vezes as pessoas querem dar palpites a respeito daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ou daquilo que Ele falou que ia fazer na sua vida, e a pessoa chega para você e diz assim, mulher, mas só tem essa opção aqui, né? Como eu já disse. Por meios naturais, né, óbvios, é isso aqui que tem para acontecer. Não tem outro jeito para você, é isso aqui. Só que eu tava comentando com a Bel, cara, milagre não é o natural. Milagre é o sobrenatural. Se você quer viver milagre, você precisa entender que você não vai viver uma vidinha comum. É uma vida sobrenatural. Eu tava falando pra Bel, se eu tenho água para transformar em vinho, cara, só por meio de milagre. Sem uva, só por meio de milagre. Agora, se eu tenho uva para fazer vinho, é só um processo. Então, eu passo por um processo, chego no vinho. Da uva, eu chego no vinho. Mas da água, eu não chego no vinho se não tiver uva. É só milagre. Tem situações na nossa vida que é milagre. E não adianta você querer fazer com que as outras pessoas entendam isso. Porque a verdade é que elas não vão entender. A maioria delas não vão te encorajar. Elas vão querer roubar a tua fé. Porque, infelizmente, tem pessoas que vão fazer isso. E às vezes é sem querer, né? Às vezes não é assim, nossa, deixa eu jogar uma palavra aqui nela pra ela entender que isso aí não vai dar certo. Não é assim. Não é intencional, é sem querer. A pessoa fala porque realmente a pessoa, às vezes, muitas vezes, não compartilha da fé que você tá tendo. E também é que, assim, não é fácil você viver no sobrenatural. Então, se a pessoa não tá acostumada a viver no sobrenatural, cara, ela não vai entender isso. É que nem quando eu começo a falar. Quando a gente tenta entender a respeito do que é ilimitado, pra gente é difícil entender que Deus já existia quando Ele criou o mundo e que não existe um começo.
e que não existe um fim. Ele é ilimitado, ele é infinito, né? Pra gente é difícil a gente entender isso, por quê? Porque nós somos finitos. Nós, né, a gente participa de um mundo que a gente sabe um começo e sabe que vai ter um fim, né, digamos assim. A gente espera, entende mais ou menos o fim daqui é a morte, né, digamos assim. A gente sabe da vida eterna e tudo isso, mas na vida terrena a gente sabe que a pessoa nasce, cresce e morre. Então a gente tem uma natureza que entende o que é finito, que entende que é limitado. Então, para você entender algo diferente disso, cara, é muito complicado. Então, as outras pessoas, para elas entenderem aquilo que Deus vai fazer na tua vida de uma forma sobrenatural, que Ele falou com você, não espere que elas te apoiem, porque nem sempre vai apoiar. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando da sua vizinha, não. Eu não tô falando da sua amiga distante. Eu tô falando do seu próprio esposo, da sua própria esposa, do seu próprio pai, da sua própria mãe. Porque, como a Bel falou, não é por mal. Realmente não é por mal. Mas a pessoa não consegue enxergar aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus já tem falado pra você. E a gente precisa ter convicção daquilo que Deus fala. Pra quê? Pra que quando alguém vier falar algo pra você que vai te desviar do foco, você não se deixe levar por essas vozes. Por quê? Ah, Vanessa, então você tá dizendo que você não pode escutar nada que os outros falam? Não é sobre isso. Você sabe o caminho a trilhar. Você sabe aquilo que Deus te falou. E quando a promessa que Ele te falou. Porque às vezes Deus te promete algo, alguém chega pra você. Como a Bel falou, não é na maldade. A pessoa não chega na maldade, mas ela chega te dando a real, né? Da realidade, daquilo que é palpável, daquilo que é visível, né? Digamos assim. E vai te dar, digamos, um choque de realidade, né? Que o pessoal fala. Mas, cara, se Deus falou que Ele vai fazer, Ele não precisa, como eu falei pra Bel, Ele não precisa de algo já pronto, algo já feito. Quando Ele abriu o Mar Vermelho, ninguém tinha aberto o Mar Vermelho antes, não. Ninguém tinha feito isso. Ele fez. Depois disso, Ele fez de novo? Eu não lembro de Deus ter aberto o Mar Vermelho de novo, não. Ele abriu uma vez para o povo de Israel passar. Então, o que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida, não precisa Ele já ter feito na vida de ninguém. Ele pode fazer algo novo, inédito na minha vida e na sua vida. Só que a gente precisa continuar crendo, acreditando, né? E você falou assim, não é sobre não ouvir aquilo que as outras pessoas estão falando, né? Porque até a Bíblia fala assim, que há valor em uma multidão de conselheiros, né? Que a gente precisa se aconselhar com as outras pessoas. Mas a gente precisa entender que existem as pessoas certas para se aconselhar e as pessoas para determinados assuntos. Pessoas que muitas vezes já passaram por aquilo, pessoas que compartilham da mesma fé que você. Então, você vai procurar, você quer conselho para a sua vida profissional? Então, você vai para uma pessoa que é bem-sucedida, para uma pessoa que, né, tem o mesmo princípio que você, que acredita em Deus, que acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida, e você vai pedir conselho àquela pessoa. Mas acima desses conselhos, você precisa buscar o conselho de Deus, perguntar para Deus, porque Ele vai falar com a gente, né? Quando a gente estiver em oração, Ele vai responder, né? De repente, ele vai mostrar para você que o conselho daquela pessoa não faz sentido para você. Ou, de repente, ele vai dizer, esse conselho aí foi top. Eu tô alinhado com isso que essa pessoa tá dizendo. Então, a gente precisa buscar conselhos, sim, para as pessoas certas, para os assuntos certos, mas, acima de tudo, o conselho de Deus. Eu estava falando com a Van hoje, que eu senti Deus me dando um direcionamento para uma decisão que a gente tem que tomar para a vida dos nossos filhos. E é algo que vai levar, assim, ou vai levar eles a viverem isso aqui na vida deles, ou vai levar eles a viverem isso aqui. E quando você pensa, é uma responsabilidade muito grande, você como pais, né, decidir algo na vida dos seus filhos, porque ou eu estarei contribuindo para que eles vivam inteiramente aquilo que Deus separou para eles, ou eu estarei desviando eles desse caminho. O que não vai impedir, porque Deus faz de qualquer maneira, mas vai, de repente, retardar, ou vai, de repente,
eles não vão viver assim 100%, Isso é uma jornada né? mais difícil, talvez, vai né? ser uma jornada mais complicada, vai ser uma jornada, né, um pouco diferente daquilo que Deus tinha originalmente planejado para eles. Então eu preciso, como mãe, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus em relação ao propósito dos meus filhos, para que eu já possa ir direcionando eles naquele propósito. E aí eu estava falando para ela que Deus me deu uma direção. E a direção foi tão clara, porque quando eu ia dirigindo assim e passando pelo lugar, né, que faria parte dessa direção, eu sentia assim, uma presença sobrenatural de Deus naquele carro. E foi algo assim que não dava para negar. Era uma presença muito grande. A glória de Deus desceu ali e eu senti, sabe? Foi algo que tomou aquele momento. Então, eu tive confirmação de Deus ali, eu tive confirmação de Deus em oração, e eu tive confirmação de Deus de várias formas. Mas eu compartilhei com uma pessoa muito próxima, e talvez não fosse o momento de ter compartilhado, ou talvez eu não compartilhei do jeito certo, eu não sei. Mas a pessoa realmente jogou assim um balde de água fria, porque ela falou para mim: mas olha para as coisas aqui no natural, para aquilo que eu consigo enxergar. Existe ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Por que que não vai dar certo? Isso aí que você está me falando não vai dar certo. Não faça. Eu te aconselho assim de verdade. Eu entendo do assunto. Não faça. Vai por mim que você vai se dar bem. Mas eu já tinha tido a confirmação do Senhor, que é a confirmação número 1 que eu preciso. Porque aquilo que ele me fala é a verdade absoluta. É a única palavra que eu preciso para ter a convicção de que eu estou no caminho certo da minha vida ou de que eu estou direcionando os meus filhos no caminho certo. Por quê? Muitas vezes, aquilo que Deus nos fala, aquilo que o Espírito Santo está nos encorajando a fazer, não faz sentido. Não faz sentido E no mundo principalmente para as natural. outras pessoas, não vai fazer sentido. Exatamente. Se a gente pensar com a racionalidade, com o natural, cara, não faz sentido nenhum. Mas ele me deu a palavra e eu preciso caminhar nessa palavra. Quando ele falou com Abraão, não fazia sentido nenhum. Abraão já era um senhor, Sara era uma senhora. Ela não tinha mais vigor no corpo, ambos não tinham. Eles não podiam ter um filho, a não ser que fosse de um milagre. Mas eles decidiram caminhar na promessa que o Senhor deu. E assim precisa ser a gente na nossa vida. Apesar de que não haja um caminho visível, um caminho que eu consiga enxergar, eu preciso caminhar na promessa que ele me deu, porque eu posso escolher não caminhar na promessa que ele me deu e pensar assim: poxa, realmente não faz sentido, não vai dar certo, vai dar tudo errado, o Senhor me deu a palavra, mas eu estou escolhendo ver com o natural. Ah, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas o que é que eu vou estar perdendo de viver? Eu vou estar perdendo de viver a plenitude daquilo que Deus me criou para viver. Eu vou estar escolhendo viver uma vida medíocre, natural, uma vida assim de coisas pequenas, ao invés de viver a plenitude do propósito que Deus me criou. Ele me criou, o propósito já existia. Ele falou: eu vou criar essa pessoa para viver esse propósito aqui. E eu vou estar perdendo de viver isso que ele tem para mim. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que os planos dele são mais altos que os nossos. Então, cara, olha o que eu vou estar perdendo de viver. Misericórdia. A gente precisa escolher caminhar, né? Se jogar no rio das incertezas de Deus, porque realmente é incerto. Se a gente olhar, a gente... não tô vendo. Mas a gente precisa se jogar nesse rio de incertezas, porque esse rio de incertezas de Deus é o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro, é o lugar mais certo que eu preciso estar, porque todas as minhas certezas, elas podem ser incertas. Eu preciso confiar em Deus acima de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o que dá a última palavra. Cara, aquilo que ele fala... Não existe nada mais que seja tão verdadeiro quanto isso. Não, e isso é bem top, porque eu tava comentando com a Bel, né, que eu tava conversando com uma determinada pessoa, e a pessoa me dando umas sugestões em relação a algumas coisas da minha vida, me dando, na verdade, um plano B para alguma situação na minha vida. E eu escutei o que a pessoa falou tudo, me dizendo que era uma questão de segurança, né, me trazendo todo o plano ali na cabeça. Eu esperei a pessoa falar tudo. Quando a pessoa terminou, eu virei para a pessoa e disse assim:
você me dá o plano B, né? Porque você já acha que o A vai falhar. Mas a verdade é que eu digo que eu não quero plano B justamente porque eu sei que o A não vai falhar. Porque quem me deu o plano A foi Deus. E se ele me disse que o plano é esse, não é você me dizendo nada, ninguém me dizendo nada. Gente, e eu sou muito assim. Quem me conhece sabe, sério. Se Deus falar algo pra mim, meu amigo, pode ser o meu pai falando pra mim. Não adianta. Eu vou dizer assim, pai, me poupe. Não adianta. Tipo assim, excuse me. Deus me disse, então não adianta. E a gente precisa ser muito assim, né? Que se Deus falou, cara, não adianta ninguém falar. Não foi ele que falou? Só que, mesmo eu sendo muito assim, a gente precisa estar se lembrando, né? Relembrando tudo aquilo que Deus fala. Por quê? Porque às vezes acontece da gente esquecer aquilo que ele falou. A gente fica esmurecida, fica olhando para a situação, para a circunstância, começa a ficar ansioso, começa a ficar, né, inquieto com algumas situações, porque a gente começa a olhar para o natural. Quando Deus está trabalhando no sobrenatural, então não tem como eu andar numa dimensão do natural, né, sabendo que Deus está ali mexendo no sobrenatural, querendo ver algo no natural, sendo que algo está sendo criado no sobrenatural. Primeiro está sendo criado lá, depois eu vou ver aqui nessa dimensão. Então, assim, a gente precisa viver na fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo. Mas a convicção daquilo que eu espero, porque eu sei que Deus já fez. Amém. Só que ele já fez lá no campo sobrenatural. Mas é questão de tempo de isso se materializar. Cara, e eu não vejo a hora de poder contar tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida pra vocês. Olha, tem testemunho. Deus, na conferência sobrenatural, quando a mulher foi entregar a mensagem pra mim, a Giza, até o nome dela é Giza, ela falou pra mim assim, Deus está te dizendo que você tem muito testemunho, você tem que compartilhar os seus testemunhos para que ele faça mais. E eu sei realmente que tem muita coisa que eu tenho para compartilhar. Mas eu sei também que tem várias outras coisas que eu quero que ele faça o todo. Quando ele fizer o todo, eu digo assim, pronto. Ok, agora eu tô pronta para ler para vocês Isaías 41, para dizer que foi ele que fez, sabe? Eu não vejo o dia, eu tô ansiando por esse dia, por quê? Porque eu sei que ele vai chegar. Eu tenho a plena convicção que ele vai chegar. E não importa que as outras pessoas olhem para mim e digam assim, mas Vanessa, aí não tem jeito não, isso aí não tem jeito não. Que eu digo e olho assim, cara, tem. Vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Eu nunca compartilhei isso em rede social, em nada. As pessoas mais próximas sabem do meu desejo de ser mãe, né? E já fazem uns 3 anos que eu não tomo anticoncepcional, não tomo remédio de nada. E a gente vem tentando aí, né? Trabalhando aí. E eu simplesmente tinha parado, na verdade, assim, eu parei de tomar qualquer anticoncepcional, qualquer remédio, qualquer método que fosse, né, preventivo. Contraceptivo. E simplesmente estava deixando na hora que Deus quisesse. Só que é engraçado que, assim, eu comentando com outras pessoas, que a gente escuta muito a respeito de que, né, se você tem relação sexual, normal logo ali no período fértil é que você engravide, né? Você até pensa assim, minha filha, escorregou ali e já tá grávida, né? O normal que você pensa na sua cabeça é esse. Mas a realidade é que existem muitas mulheres que não é assim, né? E comigo não tem sido assim. E eu já passei por dias muito, muito difíceis, assim, que eu pensava assim, poxa, mas eu fiz no período fértil, né? Tudo direitinho ali, cumpri a tabelinha, tudo ok. E mais um mês não veio, né? E aí eu ficava com aquilo, e aquilo começava a me inquietar um pouco. E às vezes as pessoas, sem nem saber, né? Chegam e dizem assim, e aí, quando é que vai ter um bebê? Vocês querem ter um bebê e tal? Quando é que vai ter? Até que pressiona às vezes, né? Sem nem saber que a gente já quer. Então a gente já quer muito. E eu vinha me pressionando porque eu disse, cara, tá chegando ali nos 30 já, então o negócio tem que vir. Né? Tem que vir. E eu sei, né? Hoje eu tenho plena convicção de que o Senhor já me falou várias vezes, eu recebi várias palavras a respeito de filhos espirituais, e eu dizia, Senhor, que é aquele que eu falei pra Bel, se Deus coloca algo dentro do seu coração, isso não é em vão. Então o desejo no meu coração de ser mãe não é em vão. Eu poderia não ter nenhum pingo de desejo no meu coração de ser mãe. Tem várias pessoas que não têm esse desejo, esse anseio materno, né, de ser mãe. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu já falei pra Deus, eu digo, Senhor,
eu não quero somente filhos espirituais. Eu quero filhos espirituais, sim, mas eu também quero os meus carnais, né? Eu quero os meus filhos carnais. E eu sei que o Senhor vai fazer. Esse é um testemunho que eu tô compartilhando com vocês antes da bênção, porque eu sei que vai ter podcast aqui, que eu já vou chegar contando pra vocês, que eu falei pra Bel, eu não vou aguentar 3 meses, não, eu vou contar na hora que... na hora que sair ali, eu já vou contar logo e vou dizer, gente, pronto, já deu positivo e tá aí. Mas são coisas que, assim, aos olhos normais, no mundo natural, as pessoas olham e dizem assim, mas é tão, tipo, engravidar é uma coisa normal. Tem mulheres que lutam muito, né, tem que fazer vários tratamentos e tal a respeito disso e não é tão fácil assim. E a verdade é que até agora, né, eu não tinha ido, na verdade ainda não fui, né, fiz alguns exames assim mais ralos por cima, mas não fiz nenhum exame mais, digamos assim, aprofundado, né, mas já tenho consulta marcada para fazer isso, vou tratar, né, a respeito de saber direitinho se tá tudo bem, se não tiver, né, a gente já vai estar tratando disso, mas uma coisa eu tenho convicção. Eu já até cheguei a compartilhar isso com algumas pessoas. Eu sempre disse assim, às vezes eu tinha isso, eu vou abrir meu coração pra vocês, eu tinha isso no meu coração, eu dizia assim, cara, será que eu preciso? Sério mesmo, eu pensava assim, será que eu preciso pegar um diagnóstico de infertilidade pra que o nome de Deus seja glorificado? Porque eu pensava assim, por várias vezes, será que eu preciso ir no médico pra que a médica me diga, não, Vanessa, você não pode ter filhos. E eu sei que eu vou ter. Eu tenho uma convicção tão grande, é algo muito forte dentro de mim. Então, assim, eu nunca parei pra pensar se eu não vou ter. O que eu questionava na minha cabeça é se eu precisava ir lá só pegar o diagnóstico pra que eu pudesse dar um testemunho a respeito daquilo. Sim. Isso é muito louco, porque, assim, é algo que eu não sei explicar dentro de mim. Eu tenho uma convicção muito forte. E as pessoas podem olhar e dizer assim, poxa, meu Deus, se essa menina não puder ter filho, ela vai ficar muito, né, tipo assim... que baque, né? Porque o normal das pessoas é de pensar assim, poxa, ela tem tanta convicção, mas que... E se não puder, né? E se não? Cara, eu tenho uma fé tão grande nas coisas que Deus pode fazer, porque eu olho para a vida de Abraão e para a vida de Sara, né? E Sara ali já não podia. Eu olho para várias histórias na Bíblia que as mulheres eram estéreis e Deus fazia a obra. Então, assim, o mesmo Deus que cura um câncer, ele cura uma infertilidade, ele cura, sabe, qualquer... Eu fico falando, né? Eu digo, Senhor, o Senhor cura uma dor de cabeça, o Senhor cura um câncer, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Então, assim, ele é o mesmo Deus para fazer o pouco e para fazer o muito. E a gente precisa ter isso muito forte dentro da gente. Por que, Vanessa, que você está compartilhando tudo isso? Cara, para você saber que quando você tem uma convicção dentro de você, você precisa se apegar a isso. Não escutar vozes externas, não escutar barulhos externos, porque eu já compartilhei algumas vezes nessa minha vontade de ter filho e tudo, aí eu comentei assim, aquele que a Bel falou no lugar errado, com as pessoas erradas, e aí eu comentei, né, eu digo, já estão uns 3 anos aí que tá sem tomar remédio. A pessoa virou pra mim e disse assim, poxa, tem alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada aí. Você tem que investigar, tem alguma coisa errada, porque já era pra ter nascido esse menino, né? Já era pra ter engravidado. E já outras pessoas me disseram assim, Van, eu passei 10 anos pra poder engravidar, né? Eu passei 5 anos pra poder engravidar e eu não fiz nenhum tipo de tratamento nem nada, mas demorou, né? Comigo demorou, comigo foi assim, tarará. E já vi vários e vários e vários relatos diferentes. Mas, cara, eu sou tão tranquila em relação a isso, assim, no meu coração, Sim. que eu tenho a plena convicção de que Deus está preparando o momento certo, porque Ele é meu pai. E eu me considero filhinha amada, querida dele mesmo. E eu sei que Ele está preparando o melhor momento para isso, porque Ele sabe de coisas que eu preciso para esse momento. Então, eu sei que Ele está preparando tudo isso, mas o que eu me agarro? Eu me agarro àquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Não foi em vão que Ele colocou aquele desejo no meu coração, então Ele vai cumprir as promessas dEle, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer. Com um diagnóstico contrário ou não, Ele é o Deus que faz, entendeu? Então, assim, eu vou na médica agora, próximo mês, e depois que eu for lá, eu vou dizer pra vocês, Vanessa, tem diagnóstico, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Tem alguma coisa? Tem, mas Deus já curou. Eu sou dessas, então, tipo assim, eu sei que o que Deus tem pra fazer, Ele vai fazer, mas o que é que acontece? Eu não posso me deixar esmurecer por aquilo que a fulana falou. Tipo, e se, tipo, tiver algum problema? Cara, eu sou filha do Deus que pode todas as coisas, do dono do universo. E ainda que fosse uma situação contrária, Ele vai lá e faz e muda. Então, assim,
é além de você não escutar aquilo que as outras pessoas falam, ainda que fosse o que elas falassem, né? Você crê que ele pode fazer diferente, você crê que ele pode, sabe, mudar o rumo. E eu não tinha pensado em falar nada disso. A gente tá falando aqui, né? Eu não tinha pensado em nada disso, mas talvez você precise, né, ter a fé renovada. Tipo, eu não sei se você teve um diagnóstico que mexeu com o seu psicológico, eu não sei se você recebeu uma notícia que não era aquilo que você esperava, mas você precisa crer que, ainda que você tenha recebido um diagnóstico que não seja favorável, o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais, ainda que as pessoas possam dizer que, isso daí não tem jeito, isso daí, sabe, é só com cirurgia, não sei qual é o seu caso, sabe? Só pode curar com cirurgia, só pode fazer se for coisas bem difíceis. Não, eu creio num Deus que no estalar de dedos ele pode curar você, ele pode transformar a sua história, assim como ele fez na vida do Samuel. Ele mudou o diagnóstico, né, do Samuel. Amém. Ele pode mudar o seu diagnóstico, ele pode fazer você curado. Eu não sei, mas eu sinto muito no meu coração. Talvez você tenha recebido algum diagnóstico aí, não sei se é endometriose, eu não sei o que é, que tem te afligido, que tem, sabe, mexido com você. Cara, não deixa isso de jeito nenhum te afligir, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. E aquilo que, né, os médicos podem nos dar um laudo. A gente já fez um podcast a respeito disso. Sim. A gente tem duas opções, ou aceita aquilo que Deus fala a nosso respeito, ou aquilo que os outros falam, o que o médico fala, ou o que os outros falam. Né? A gente tem que pegar a realidade do céu. E isso quer dizer a respeito de qualquer coisa, de palavras que o Senhor falou que a gente tem que se agarrar e não escutar o que os outros estão falando, e a respeito de diagnósticos que médicos deram que a gente não aceita, que a gente diz, cara, eu rejeito isso porque o Senhor disse que eu sou curada. E eu sou curada e acabou. E você estava falando aí, né? Muitas vezes Deus vai usar tratamentos, Deus vai usar os médicos, Deus vai usar de coisas naturais para trazer a cura, mas outras vezes ele também vai usar do sobrenatural, do estalar de dedos, né? Você estava falando e eu estava lembrando da história de Raquel e Lia, que Lia podia ter filhos e Raquel não podia. E já fazia tempo que Raquel queria, que Raquel tentava e ela não conseguia. E chega uma hora que ela fala para Lia assim, Lia, o seu filho foi no campo e ele colheu umas mandrágoras, e mandrágoras, né, ajudavam mulheres a engravidar. E ela falava assim, troca essas mandrágoras comigo, eu lhe dou outra coisa em troca. Ela ofereceu outra coisa em troca para Lia e pediu as mandrágoras. E aí Lia achou muito boa a oferta dela e falou, tudo bem, eu vou te dar minhas mandrágoras para que você possa ter filho, e aí eu pego essa oferta que você está me dando aqui em troca disso. E eu prestei bem atenção nessa passagem e eu continuei lendo e eu vi que passou assim pelo menos 1 ano e meio depois que Raquel pegou essas mandrágoras, porque Lia, depois dali, teve mais um filho e teve mais outro filho, então pelo menos, né, acho que quase uns 2 anos, pelo menos quase uns 2 anos ali, e Raquel não tinha engravidado ainda. Então ela fez uso dessas mandrágoras, ela não tinha engravidado ainda, mas depois disso fala assim, e aí chegou um momento que Deus ouviu o clamor de Raquel. E Raquel teve filhos. Então, assim, no momento que é a hora, que é chegada a hora, Deus vai fazer do jeito que ele quiser fazer. Seja através das mandrágoras, né? Através da medicina, ou seja através do sobrenatural. Ele é Deus. É como você falou. E quem é o filho de Raquel? Deus. Quem é o filho de Raquel? José é o filho de Raquel. Que a gente já contou a história de José para vocês. Então, assim, cara, Deus tem propósito em tudo. É verdade. Em tudo, em tudo, em tudo. Quando você começa a ver, né, a pintura, você se afasta e começa a ver o quadro que Deus está pintando, é algo que vai muito além do que a gente pode ver, né? Eu escutei esses dias que as nossas dificuldades podem ser mesmo traçadas para que a gente possa dar testemunho disso. E é por isso que eu tenho essa visão, né? Eu fico pensando, será que vai... às vezes eu penso isso, eu digo assim, o bem que você já pensa, será que eu vou ter que pegar o diagnóstico para dar testemunho? Tipo assim, não ligo de onde pegar, porque eu já sei que eu vou dar o testemunho, eu já sei que eu vou viver aquilo que Deus me disse que eu vou viver. Então não tem problema não, me dá, passa aqui o diagnóstico, porque a cura vai vir, o testemunho vai vir, eu já me sinto lá. E uma vez eu compartilhei isso com alguém que a pessoa disse assim, não, Vanessa, que é isso? Não é pra ir na médica não, tá doida? Tipo assim, sabe? Você vai ficar abalada, né? Se alguém te disser isso. Mas eu acho que o que eu quero falar não é a respeito de você já esperar o ruim. Mas é você ter a convicção de que ainda que
né? Ainda que Deus pode fazer aquilo que a gente não pode, ele faz além mesmo da nossa imaginação, porque a palavra fala, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que atua em nós. Então, assim, eu acho que o que a gente mais quer enfatizar para vocês hoje, que era o que a gente estava conversando, é a respeito de você se agarrar mesmo à promessa que o Senhor falou para você e não deixar que ninguém tire isso do seu coração, possa entristecer você, alguma palavra que a pessoa fale, que, assim, quando são coisas naturais, no natural, às vezes é até fácil de você comprovar para a pessoa. Então, assim, a pessoa te diz alguma coisa que é contrária àquilo que você fala, você tem como provar. Mas quando é algo sobrenatural mesmo, que precisa acontecer na sua vida, a única coisa que você consegue fazer é ter o posicionamento mesmo. Você precisa ter posicionamento para que o seu pulso seja firme. Você diga, não. O que você falou, não. Eu acredito naquilo que Deus falou pra mim. Foi isso que eu fiz essa semana. Quando a pessoa chegou com um plano B pra mim, eu peguei e virei, não aceito esse plano B. Eu não aceito isso na minha vida porque não tem plano B. Não tem como o A falhar. Não tem possibilidade do A falhar porque eu vivo milagres, né? Eu vivo de milagres, eu vivo de um sobrenatural, eu vivo daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu creio a respeito disso. Então, assim, você precisa de verdade agarrar aquilo que o Senhor fala a teu respeito. A gente até falou no podcast passado. Quando você, né, fica inquieto a respeito de determinadas coisas, se você anda, só tem uma forma de você andar com Deus, andar com Jesus e estar esmurecido, você ficar inquieto, né, ansioso, é você esquecer quem Deus é. E a gente faz isso demais. Porque todas as vezes que vem uma inquietação, todas as vezes que vem, né, a gente fica esmurecida. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Cara, eu tô esquecendo quem ele é. Porque ele é aquele. Na Bíblia fala, os planos dele não podem ser frustrados. Não podem. Lá no livro de Jó diz, os teus planos não podem ser frustrados. E olha a história de Jó. Ele sabia do que ele estava falando, porque os planos de Deus realmente não podiam ser frustrados lá depois. Jó perdeu tudo, restituiu tudo, porque Deus é Deus. E engraçado, assim, que às vezes eu falo até com a Van, né? Deus fala alguma coisa comigo, e aí eu vou e fico, né, meio que duvidando, assim. Aí eu fico conversando comigo mesma. Eu falo, ô menina sem fé, pelo amor de Deus, tipo, pare com isso, velho. Porque Deus fala um negócio comigo, aí às vezes eu fico assim, mas será que é mesmo? Mas será que foi Deus que falou? Que não sei o que, não sei o que. Mas ele é tão bom que ele sempre me dá uma confirmação pra dizer assim, ô Isabel, pelo amor de Deus, Isabel, eu não já te falei, eu não já te confirmei. Ô, mulher de pouca fé, como ela diz. Ô, mulher de pouca fé, né? Pare com isso. Mas assim, eu fico muito grata, porque Deus, ele sempre confirma. E se eu precisar de uma segunda confirmação, ele ainda vai confirmando de novo e diz assim, não, peraí, Isabel, tá bom, deixa eu falar mais uma vez pra você, tudo bem. Não, essa semana teve até uma coisa, assim, uma resposta que eu tava buscando, e daí eu tava orando, e Deus colocou a pessoa na minha mente. Aí eu, ok, né? Acho que eu preciso mandar uma mensagem, falar como que tá nessa pessoa, perguntar, não sei o quê. Mandei uma mensagem. Aí daqui a pouco eu não tinha entendido o porquê que o Espírito Santo tinha colocado ela na minha mente. Aí daqui a pouco chega um áudio de uma outra amiga. Ô, Bel, então, tá... Nossa, Bel, tava pra te falar há dias dessa pessoa, sabe? Ela é a resposta daquilo que você tinha me falado. Aí eu... Ah, é? Aí eu fiquei, uau! Então, assim, o Espírito Santo veio uma vez, me falou daquela pessoa, aí eu fui, conversei com a pessoa, mas não entendi muito bem a mensagem. Aí o Espírito Santo veio, mandou outra pessoa pra dizer assim, ai, filha, você tá tendo dificuldade de conectar os pontos, né? Peraí que eu vou te ajudar. Então, às vezes, né, acontece isso uma vez, aí eu vou, fraquejo um pouco, fico assim, mas será que foi? Ah, não, Deus, tipo, né, me manda a confirmação aí, me ajuda aí. Aí vai e a confirmação vem. Então, assim, cara, Deus é muito incrível. Deus é muito incrível. Não, ele fala, ele continua falando, ele vai testificando daquilo que ele fala. E a gente tava focando muito a respeito de que o que Deus falou pra você, você não deixar, né, esmurecer e tudo, mas é isso que a Bel falou também, é estar sensível à voz de Deus em todas as coisas. Porque, assim, quando você tem convicção da voz dele,
você tem autoridade para quando outra pessoa fala, você diz, ó, pra trás de mim, Satanás, que eu tava falando com a Abel. Eu digo, cara, Jesus, Pedro tava lá dizendo, quando Jesus perguntou quem eu sou, né, que os outros dizem que tu és, né, tu és várias coisas, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro pega e diz, tu és o Cristo. E aí Jesus disse, Pedro, sobre você, né, edificarei a minha igreja e tudo. Pouco tempo depois, Jesus está ali dizendo que vai ter que morrer, acontecer tudo que ia acontecer. Pedro, não, Senhor, o senhor não vai morrer não, tá doido? Agora que o ministério tá bombando aqui, você vai inventar com essa história de morrer? Morrer não tá na moda não, Jesus. Mais ou menos isso que Pedro estava dizendo ali para Jesus. E Jesus vira para ele, para trás de mim, Satanás. Por quê? Cara, Pedro ali era discípulo, andava com Jesus, mas na hora que Pedro se levanta para poder tirar Jesus do foco, tirar ele do caminho, ele diz, para trás de mim, Satanás. Cara, eu fiz isso uma vez. E assim, às vezes eu me arrependo de algumas coisas que eu faço. Mas assim, disso eu não me arrependo não, tá? Eu ia dizer que eu me arrependo, mas não me arrependo não. Não me arrependo não. A verdade é que eu precisava de uma resposta de Deus. Mas, cara, eu precisava dessa resposta de verdade. Porque, assim, era algo que não tinha como alguém me ajudar. Eu precisava que Deus me desse a resposta, porque eu dizia assim, eu preciso que Deus fale comigo. Se ele não falar comigo, eu não vou ficar em paz nem de tomar a decisão A, nem de tomar a decisão B. Tipo assim, eu tava perdida. Sabe quando você não pode olhar nem pra A, nem pra B? Eu tava desse jeito. E aí, eu fui pra um determinado culto, lá em Miami. E aí, o meu pastor lá na época virou... Ele tava pregando uma série, né? E aí, nesse dia... E assim, cara, quando Deus quer fazer, olha, vou lhe dizer, ele fala até a língua que você entende. Se ele estiver falando outra língua e você não entender, ele fala a língua que você entende. Porque na época, era bem no comecinho que eu tava aqui, então eu não tinha inglês ainda, assim, sabe? Não entendia muito direito e tal. E aí, o culto era em inglês. Então, quando ele começou, ele mudou a mensagem e começou a falar em português. Cara, ele é casado com brasileira e ele fala um portunhol. Mas, assim, ele começou a falar em português comigo, me dando a resposta daquilo que eu tava perguntando. Na verdade, ele virou pra mim com aquela passagem que diz: o que queres que eu te faça e eu farei. E ele começou a perguntar isso várias vezes, Abel. Várias vezes. E aí eu disse, eu quero tal coisa. E aí, quando eu disse isso, a paz que excede todo entendimento entrou dentro do meu coração e eu fiquei numa paz. Mas numa paz tão grande. E saindo, depois tinha acabado de receber a minha bênção, porque é assim que acontece. Eu tinha acabado de receber a minha bênção, uma pessoa vira pra mim e diz assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Isabel, mas eu te acabo... Isabel, foi algo assim tão doido. Bel, foi muito doido, porque a pessoa falou assim atrás de mim, eu virei, eu acho, eu me senti assim, tipo aquele... Tem um filme do Sult, que é tipo que ele se mexe, a pessoa trisca assim, já foi assim, sabe? Foi automático já a minha mão. Quando ela falou isso aqui atrás, eu virei assim, pra trás de mim, Satanás. Eu virei desse jeito. Eu disse, desse jeito, tá repreendido, Satanás. Eu chamei a mulher de Satanás. Mas, olha, é sério, eu não me arrependo, porque naquela hora era Satanás, não era ela. Então, eu não me arrependo, eu amo ela, né? Amo ela em Cristo, de verdade. A amo em Cristo. Mas nessa hora, ela tinha sido usada. Então, eu não me arrependo de ter repreendido o capeta de jeito nenhum. Então, eu disse assim, pra trás de mim, Satanás. Se Jesus falou, se eu acabei de ter a confirmação, você não vai, de maneira nenhuma, confundir a minha cabeça. É verdade. E aí, a partir desse momento, meu amigo, qualquer pessoa que falava qualquer coisa contrária, até meu marido, podia ser ele falando, qualquer pessoa falando, eu já dizia assim, o que vocês falam não me importa mais. Papai já falou pra mim que eu posso dizer aquilo que eu posso, então acabou. Tchau pra vocês. E assim, eu ficava com convicção, porque assim, não ache
Não espere que quando Deus falar com você, os anjos e os arcanjos estarão ao seu redor só confirmando aquilo que Deus falou. Porque não, minha filha, a legião de demônios vão ser levantados para estar te dizendo tudo o contrário. Para estar querendo barrar você daquilo que Deus te chamou. Querendo barrar, querendo confundir a sua cabeça. Querendo dizer, não, você não vai ser curada. Não, não é esse seu propósito. Ah, Deus mandou você sair desse emprego? Não, mas peraí, que eu vou dar um aumento aqui no teu salário. Vou te dar um jeitinho aqui. Se Deus te mandou você largar, larga tudo. Se Deus mandou você fazer algo, cara, só faz. Como a Bel falou, a melhor coisa é você mergulhar num mar de incertezas com Jesus. Porque, cara, a região mais incerta com Jesus é a maior certeza que você pode ter. É a maior certeza que você pode ter. Porque, gente, a gente é muito limitado. Deus não é. Ele vê o todo. Ele vê o todo. Então, assim, a gente precisa assumir uma postura de tipo, ele falou comigo, é isso que eu carrego. Não adianta mais ninguém falar nada. É o que eu acredito, é aquilo que ele falou e acabou. E algo que mudou muito pra mim, assim, como eu lido com essa fé, como eu lido com permanecer naquilo que Deus falou, né? Foi uma das aulas que a gente teve, que foi a aula de fé. Porque eu sempre ficava me perguntando assim, poxa, mas muitas vezes Deus me dá uma promessa e eu creio na promessa dele. Mas aí vem as circunstâncias e aquilo que eu tô vendo me faz duvidar. Mas o que acontece é que a fé, ela não é movida pelo nosso sentimento. Ela não é um sentimento, como muita gente acha que é, né? A fé é um sentimento. Quando eu acho, eu sinto aqui no meu coração. Hoje eu tô com fé, amanhã não tô. Que eu acredito, hoje eu tô com fé, amanhã eu não tô. Mas a fé não é isso, ela não é um sentimento, ela é uma convicção que a gente tem no espírito de, assim, de enxergar aquilo que a gente não tá vendo com os olhos naturais, de ter a certeza daquilo que a gente não está vendo, né? Então é quando eu chamo isso à existência. Então, por mais que tudo em mim diga que não, que o meu sentimento, que a minha mente diga que não, mas ainda assim no meu espírito eu posso ter essa convicção. E aí é sobre isso que eu estava falando, né? Que às vezes, assim, Deus fala comigo e às vezes eu fico, poxa, mas será? Mas não sei o quê. E aí meio que tudo dentro de mim, todo o meu sentimento, toda a minha mente, né, o meu intelecto quer duvidar daquilo, mas no meu espírito eu preciso continuar com a convicção. Por quê? Porque papai falou. Se ele falou para mim, tá falado, né? A palavra dele, como eu falei, é a absoluta verdade. Então, por mais que as circunstâncias, os meus sentimentos, os meus amigos, os meus familiares estejam dizendo que não, por mais que tudo diga que não, mas se Deus está falando que sim, é sim. Então, a gente pode ter essa convicção no nosso espírito, porque muitas vezes a gente pensa isso, tipo, poxa, eu creio, mas será que eu tô crendo? Né? Porque apesar disso eu tô duvidando, mas você tá duvidando com seus sentimentos, com a sua mente, mas no seu espírito você pode ter a convicção, né? E continuar crendo. A gente até falou isso em vários episódios assim anteriores a respeito disso. A fé, como a Bá falou, a fé é espiritual. Ela, o campo da dúvida está aqui na nossa alma, né? E como a fé é espiritual, então você crê com o espírito. A sua alma, a tendência dela mesmo é duvidar. Mas aí é onde você tem que estar com aquela convicção e se posicionando. Peraí, não vai aceitar aquilo que todo mundo está dizendo, porque senão as pessoas vão dizer, aí você vai murchando. É isso mesmo que estão dizendo. Eita, talvez era isso mesmo e eu não estava prestando atenção, porque o tempo todo era isso. Não, diga logo, para trás de mim, Satanás. E resolva logo essa situação. Se Deus tem uma palavra, a gente tem que permanecer nela com a convicção do Espírito, com a certeza que já está feito. Tipo assim, já fecha o olho, já visualiza, já se sente lá e já começa a enxergar aquilo que pelos olhos naturais a gente não consegue ver. Mas a partir do Espírito a gente consegue. Então a gente precisa permanecer naquela promessa, ainda que tu diga que não. E eu senti da gente fazer uma oração pelas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo a respeito de ousadia, né? Porque eu creio que Deus tem nos dado ousadia para viver aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. E que cada uma das pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente possam ser ousadas, né? Porque pra gente dizer para trás de mim, Satanás, precisa ousadia. É verdade. Porque muitas vezes o normal seria escutar, seria aceitar, né? Mas a gente precisa ter ousadia para dizer, não, eu escolho não escutar aquilo que os outros estão falando, eu escolho escutar aquilo que Deus está falando e viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então eu queria que a gente orasse por eles, pode ser? Claro.
Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, e eu quero te pedir. Senhor, eu não conheço a vida de cada uma das pessoas que estão escutando esse podcast agora ou nos assistindo agora em casa, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda o coração de cada uma dessas pessoas e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa, assim, batizar cada uma dessas pessoas com a unção de ousadia. Amém. Que elas sejam mulheres, homens determinados, ousados para viver os planos, os projetos, todas as promessas que o Senhor já disse que eles vão viver. Ah, Pai, todo espírito de dúvida, toda fraqueza, todo barulho externo, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem tentado esmurecer, assim, fraquejar eles, em nome de Jesus, cai por terra. Eu declaro que eles serão homens e mulheres ousados, determinados para viverem os teus planos, os teus projetos. Pai, dá ousadia, determinação, disciplina, para que eles possam fazer aquilo que deve ser feito, para que eles possam fechar os ouvidos para as pessoas que tiverem conselhos que não vêm de ti, e eles possam abrir os ouvidos, deixar os ouvidos bem abertos para a tua voz. Traz sensibilidade no espírito para ouvir a tua palavra e poder discernir a tua voz, sabendo que a tua voz, como Abel falou, a tua palavra é a mais absoluta verdade. E não nos resta dúvida, nós não temos dúvida, Senhor, porque quando o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor cumpre, Pai. Não tem o que a gente duvidar, não tem o que questionar, não tem o que escutar a voz dos outros, é mesmo somente confiar e crer. Então que cada uma dessas pessoas possam ser agora batizados com uma unção de ousadia, de força e de determinação, e que elas possam ser guiadas, Pai, guiadas pela tua direção. Direciona, Pai. A minha oração é que cada um de vocês sejam direcionados, guiados pelo Espírito Santo, que vocês possam viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida de vocês e que vocês não deixem, não permitem que ninguém roube, né, os sonhos, as palavras que o Senhor plantou no coração de cada um de vocês. Porque a palavra fala sobre o terreno, né? Quando eram jogadas ali as sementes, tinha um solo pedregoso, tinha aqueles que vinha lá, o vento saía, que nós sejamos um solo fértil, onde a palavra do Senhor chegue e ela possa penetrar. Que não seja ninguém que chegue ali e fale qualquer coisa que vá arrancar essa palavra de nós. Muito pelo contrário, que a gente nos agarre mesmo às promessas do Senhor e tenha convicção de que tudo aquilo que Ele fala a nosso respeito é a verdade. E que nada que ninguém fala vai mudar aquilo que o Senhor falou. E não precisa você ver, não precisa você apalpar, não precisa ser algo natural. Pode ser sobrenatural mesmo, porque o nosso Deus é especialista em fazer milagres, em fazer o sobrenatural. Amém. É verdade. E eu não sei se você que está aqui assistindo a gente, se você estava afastado do Senhor, se talvez, né, você começou a se distanciar, começou a parar de crer, mas você ainda tem uma convicção aí e você quer viver as coisas maravilhosas que Ele tem para você e você quer se posicionar como filho do Senhor, você quer aceitar esse lugar que você tem como filho, porque Ele nos criou, né? Ele é nosso Pai. Então, se você quer voltar para esse lugar, ou se hoje você está vendo, caiu aqui de paraquedas nesse podcast e você quer viver isso pela primeira vez, você realmente quer dizer assim, Senhor, dirige a minha vida, Senhor, me dá o caminho que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero pedir para você que você faça essa oração comigo agora, né? A gente acabou de orar por ousadia, mas vamos orar também para que você possa reconhecer o Senhor como o seu Senhor e o Salvador em tudo na sua vida, para que você possa, né, ou voltar para esse lugar, ou começar do zero nesse lugar em Deus, para que Ele, né, dirija a sua vida por tudo aquilo que você quer caminhar nele. Então, vamos fechar os olhos e orar comigo, por favor. Senhor Jesus, eu acredito no Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador e peço que o Senhor venha habitar no meu coração. Pai, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai, e venha habitar dentro de mim. Espírito Santo, habita dentro de mim e dirige todos os passos da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria dizer que se você fez essa oração, você agora faz parte do reino, você é filho de Deus e o Espírito Santo
habita dentro de você. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre o que fazer, quiser um direcionamento, pergunta, porque a palavra de Deus diz que ele é o nosso conselheiro. Então, quando a gente sente assim uma paz sobrenatural, assim uma paz que excede todo entendimento no nosso coração, a gente consegue ter direcionamento para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E a gente precisa aprender a perguntar tudo para Deus, porque às vezes a gente quer tomar as decisões e aí no final. Às vezes até em coisas pequenas, sabe? A gente fala assim, não, já decidi, é isso aqui. Mas a gente nem perguntou para Deus. Essa semana aconteceu isso comigo, eu tinha que tomar uma decisão e aí era algo pequeno assim, não, eu vou fazer isso aqui. Só que aí eu me lembrei, cara, o Senhor já tinha mandado eu largar isso por completo. Não era para eu ficar assim com 10% disso na minha vida, encaixar isso de alguma forma, não. Era para eu largar 100%. E aí eu quis aqui tomar uma decisão rapidinho, daqui a pouco o Espírito Santo, opa, você não me perguntou isso aí. Não foi isso que eu te falei. Eu já tinha falado e agora você não me perguntou e você tá querendo fazer isso e não sei o que lá. Aí eu, tá bom, Espírito Santo, já entendi. E aí naquela hora eu já senti paz. Então é maravilhoso assim a gente viver com o Espírito Santo guiando tudo aquilo que a gente faz, né? Porque a gente vive na certeza de que a gente tá fazendo a coisa certa e não indo pelo caminho duvidoso. Então, é maravilhoso. Verdade. Ai, gente, eu espero assim que esse podcast tenha realmente falado ao seu coração e que esteja te impulsionando a viver pela fé, a viver assim uma vida do sobrenatural, uma vida ousada, uma vida de convicção, sabe? Naquilo que o Senhor falou com você e não para que você não se deixe ser movido assim por qualquer vento, sabe? Uma pessoa vem só para um negócio no seu ouvido, você, é mesmo, né? Pum, vou. Faz isso aqui. É mesmo, né? Você tem razão, vou. Não, vamos permanecer naquilo que o Senhor falou, porque a verdade absoluta. É isso. E é isso mesmo. Eu espero que Deus possa ter abençoado vocês com essas palavras e que vocês possam compartilhar dessa mensagem com quem vocês acham também que precisa ouvir esse conteúdo, né? Porque a gente sempre fala, é algo que não tem que ficar só em nós. Assim como surgiu isso no nosso coração de poder transbordar para a vida de vocês, que vocês possam abençoar a vida de outras pessoas também, mandando esse conteúdo para outras pessoas também. Curtam, compartilhem também, comentem aí, deixem nos comentários o que vocês têm achado. Se vocês têm algum testemunho também para compartilhar com a gente, coloca aí que a gente vai amar tá respondendo e lendo tudo isso, né? É verdade, porque assim, é uma conversa, né? Não é só eu e a Vanessa aqui, a gente quer conversar com vocês, a gente quer conhecer da história de vocês, dos testemunhos de vocês, daquilo que vocês acharam que de repente falou com vocês, né? Então, é isso. Gratidão, muito obrigada por assistir. Um grande beijo e fica com Deus.